Bom, pessoal, bom dia. Vamos começar a aula de perpendicularismo. Bom, na aula passada a gente falou sobre, nas aulas passadas, né, as relações de paralelismo entre retas e planos, entre retas, viu as posições relativas entre retas, planos, e depois estudou as construções mais gerais de alguns sólidos, tá? Agora nós vamos estudar as relações de perpendicularismo, que a gente sabe que são relações, que foram relações, a partir delas a gente conseguiu relações muito importantes lá da geometria plana, e vamos conseguir resultados também interessantes aqui quando a gente trata de objetos que estão no espaço, tá? Então vamos começar com a definição de quando duas retas elas são ditas perpendiculares, tá bom? Então, quando você tem que duas retas concorrentes, nós vamos dizer que elas são perpendiculares se os quatro ângulos formados forem iguais, tá? Então, é parecido com a definição, na verdade, idêntica com a definição que a gente conhece lá da geometria plana, né? Porque a gente sabe que, dada duas retas concorrentes, essas duas retas concorrentes, elas determinam um plano, tá? Então, a gente vai dizer que elas são perpendiculares, por exemplo, aqui R e aqui S, são ditas perpendiculares, e a notação que a gente vai utilizar vai ser essa, R perpendicular a S ou R perpendicular R, quando esses quatro ângulos formados aqui são iguais, tá? E a gente denota cada um desses ângulos por um ângulo reto, tá? A gente usa geralmente esse símbolo aqui, tá bom? Bom, é isso, tá? Mas quando as retas, elas não são concorrentes, como é que eu posso definir o ângulo entre elas, tá? Então, quando a gente tem que as duas retas não são concorrentes, a gente vai pegar um ponto do espaço, por exemplo, vamos pegar aqui duas retas quaisquer, por exemplo, a reta R e a reta S, tá? Então, como é que a gente pode saber qual o ângulo entre essas duas retas? A gente faz o seguinte, a gente escolhe um ponto qualquer do espaço, por exemplo, um ponto A, tá? Traça uma reta que seja perpendicular a R, passa pelo ponto A, chama essa reta aqui de R', tá? Traça uma reta que seja paralela a R e passa pelo ponto A, chama essa reta de R'. Trace uma reta que seja paralela a outra reta dada, chama essa reta de S', reta paralela a S, que passa pelo ponto A, tá? E aí você tem esses quatro ângulos aqui dessa reta, tá? Se esses quatro ângulos aqui forem iguais, ou seja, se R' for perpendicular a S', tá? Aqui no ponto A, então, a gente diz, na verdade, que R e S são retas ortogonais, tá? Então, quando as retas elas não se intersectam, elas não podem ser perpendiculares, mas ainda assim a gente tem essa noção de quando o ângulo entre elas forma 90 graus, tá? Você pega um ponto do espaço, traça uma reta paralela a uma, depois para esse mesmo ponto traça uma reta paralela à segunda, então essas novas duas retas, automaticamente elas se intersectam nesse ponto do espaço. Então, quando os quatro ângulos são iguais, a gente vai dizer que as retas dadas originalmente são retas ortogonais, tá? Que é essa definição aqui, tá? Então, você nota que com a definição que a gente deu, que as retas perpendiculares são um caso particular de retas ortogonais, tá? Então, toda reta perpendicular automaticamente, dada duas retas perpendiculares, automaticamente essas duas retas são ortogonais, tá? Mas retas ortogonais não necessariamente são retas perpendiculares, tá? Porque lembra que retas ortogonais, elas não precisam serem retas concorrentes, tá bom? Então, vamos seguir.
Tá, então, nós definimos quando duas retas são perpendiculares e quando a gente pode dizer agora que uma reta vai ser perpendicular a um plano. A definição que a gente vai usar vai ser essa daqui. A gente diz que uma reta R é perpendicular ao plano se ela é perpendicular a toda a reta do plano que passa por esse ponto de interseção, tá? Então, imagine que você tem essa figura A, tem essa reta A e o plano alto, tá? Então, a gente diz que, então, se você tem, por exemplo, uma reta que seja secante ao plano alfa, tá? Então tome a secante a alfa, tá? Quando que você tem que é perpendicular a alfa? Quando toda reta que passa por esse ponto de interseção, chama esse ponto aqui de interseção razão, toda reta contida em alfa que passa por esse ponto de interseção, você tem que a reta A é uma reta perpendicular a essa reta que passa por esse ponto e está contida em alfa, tá? Então, tome A secante a alfa, tá ok? A interseção alfa seja igual a esse ponto razão, tá? Lembre que sempre retas a gente está simbolizando por letras minúsculas do alfabeto, planos por letras gregas e letras maiúsculas a gente está representando por pontos. Então, quando eu esquecer de escrever, tome uma reta A, então eu digo tome A, tá? Então, sempre vai significar isso. Então, quando você tem que, quando para toda reta, quando para toda R contida em alfa, quando para toda reta R contida em alfa, e tal que o ponto A pertence a essa reta que passa por esse ponto, tá? Se a reta A for perpendicular a R, tá? Se A é perpendicular a R, ou seja, o ângulo formado por essas duas retas, onde R é uma reta qualquer aqui, se A é perpendicular a R, então a gente diz que R vai ser perpendicular a alfa, tá bom? Isso implica, então, pela nossa definição, quer dizer que R é perpendicular a alfa. Tá? E uma notação para quando uma reta for perpendicular a um plano, que nós vamos utilizar, vai ser essa daqui, tá? Então, ao invés de dizer que, desculpa, que eu disse que R é perpendicular a alfa, mas a notação é que a reta original, a A, vai ser perpendicular a alfa, tá? E a notação que eu vou utilizar vai ser essa. E A vai ser perpendicular a alfa, tá? Quando, de novo, quando é que uma reta vai ser perpendicular a um plano? Quando ela for secante ao plano e que toda reta que esteja nesse plano dado e passe pelo ponto de interseção, tá? Tenha que A seja perpendicular a essa reta. Quando isso acontecer para toda reta com essa propriedade, então a gente vai dizer que A é perpendicular a alfa, tá? Mas aí você nota que essa condição de A ser perpendicular a um plano alfa é uma condição um pouco difícil de ser mostrada pela definição, né? Então, toda vez, será que eu vou ter que mostrar que uma reta vai ser perpendicular a um plano? Vou ter que pegar infinitas retas do espaço e mostrar que R, de fato, vai ser perpendicular ao plano. Note que essa tarefa, com essa abordagem, é praticamente impossível, tá? Então, graças a Deus, nós temos esse critério daqui que nos dá uma condição suficiente para que uma reta seja perpendicular a um plano. Então, a gente não precisa checar que para uma reta, por exemplo, A, seja perpendicular a um plano, nós não precisamos checar que ela seja perpendicular
a toda a reta do plano, mas apenas a duas retas concorrentes do plano, que, claro, é uma condição muito mais fácil de ser checada, tá? Então, se uma reta é perpendicular a duas retas concorrentes do plano, por exemplo, aqui nesse desenho, você tem que... Opa! Aqui nesse desenho, você tem que... a reta A vai ser tanto perpendicular à reta B, que está contida em alfa, tanto perpendicular também à reta C, contida em alfa, tá? Então, nesse caso, você tem que... a reta A vai ser perpendicular ao plano, tá? Então, qual é a estratégia de prova que a gente vai ter aqui? A gente vai pegar uma reta qualquer, seja x, uma reta qualquer contida no plano alfa, tá? Então, seja x contido em alfa. Em alfa, tal que essa reta x passe por esse ponto de interseção. Tal que o ponto O pertence à reta x, certo? Então, o que é que nós temos que mostrar que... O que é que nós temos que fazer para mostrar que essa reta A vai ser perpendicular ao plano alfa? Nós temos que mostrar que A vai ser perpendicular a x, porque essa reta x aqui é uma reta genérica do plano, tá? Então, seja x, onde x é uma reta arbitrária. Uma reta genérica, tá? Uma reta genérica que tem essa propriedade, que está contida no plano e passa pelo ponto de interseção dessas duas retas concorrentes, tá bom? O que é que nós temos que mostrar aqui? Que a reta A vai ser perpendicular à reta x. Se a gente mostrar isso, como x é uma reta genérica, com essa propriedade, nós temos demonstrado o nosso teorema, tá? Então, veja que aqui a gente vai ter o seguinte, tá? Então, temos que mostrar e provar que A vai ser perpendicular a x, tá? Se a gente mostrar isso, acabou, certo? Então, para a gente mostrar isso, a gente vai fazer o seguinte, deixa eu colocar aqui o passo 2. A gente vai tomar um outro ponto A' pertencente à reta A, então tome um outro ponto A' pertencente à reta A, então que esse ponto A' seja simétrico em relação ao ponto O na reta A, ou seja, tal que a distância de A até o ponto O seja igual à mesma distância de O até o ponto A'. Então, você sabe medir essa distância daqui, do ponto A até o ponto O, então você, com essa mesma distância que você tem aqui, você continua na mesma reta e marca lá o ponto A', tá? Então, tome a linha pertencente a A, tá ok? Tal que a distância de A até O seja igual a linha O, tá bom? Esse segmento aqui, certo? Então, quando você fez essa brincadeira daqui, o que é que você vai ter agora, tá? Você tem o seguinte, tá? Que quando você faz isso, e você olha, por exemplo, esse plano daqui, vou chamar um outro plano aqui, um plano beta, tá? Quem é o plano beta para mim? É o plano que contém, vai ser
o plano determinado pela reta A e pela reta B, tá? Então, nesse plano beta aqui, tá? Que vai ser o plano determinado, eu vou ter que dar uma pausa aqui para ver outro vídeo, porque eu tenho uma reunião agora, chegou no meu horário, pensei que ia dar tempo de gravar pelo menos essa parte, tá? Não deu tempo, então